Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena. Este tempo é um tempo que nós dedicamos este período devocional no livro de Salmos de forma especial aos nossos irmãos com mais idade. Neste momento, já em Portugal, é possível nós fazermos muitas coisas, inclusive participarmos dos cultos com muitas restrições, mas podemos estar presentes. Mas os nossos irmãos com mais idade ainda não podem. Então, de uma forma muito especial para eles, é este tempo devocional que nós estamos a gastar no livro de Salmos. Nós hoje vamos meditar no Salmo do número 77. O Salmo 77 é um salmo de Asaf, um dos principais líderes de adoração do tempo de Davi e de Salomão. Ele dedica este salmo, ele pede que este salmo seja de alguma forma utilizado por Jedutum. Alguns consideram que também o outro nome deste personagem seria Etan, um músico cantor dos mais importantes desta época no templo. E este salmo foi preparado especialmente para ser usado por este músico. É um salmo um bocadinho longo e por isso nós vamos lê-lo passo a passo. Eu convido a ter então a sua Bíblia aberta no Salmo 77 para que nós possamos acompanhar o desenvolvimento. Nós vamos olhar para ele em três partes que ajudam-nos a perceber o desenvolvimento da mente do salmista. O salmo começa da seguinte forma: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. O salmo começa com uma nota clara de melancolia. Podemos dizer que provavelmente é um salmo inspirado num momento de depressão. Nós, nos salmos de Asaf, que são vários, percebemos várias vezes isto. É próprio do temperamento dos músicos, não é? Uma certa melancolia. E Asaf, com alguma dificuldade, passa por estas situações. Ele expressa o seu coração de forma muito aberta nos seus salmos, que são salmos normalmente meditativos, com um certo tom de filosofia. E ele aqui nos dá sinais claros de angústia. Ele está a viver um momento de dificuldade. Ele não parou de orar, mas a sua oração não lhe traz consolo. E percebemos claramente que o momento de angústia maior acontece durante a noite. Quem é que já não passou por esta dificuldade? De perceber que quando o escuro vem, e sobretudo nas noites de insônia, as preocupações, as dificuldades, as aflições, a depressão enchem a nossa mente. Não conseguimos pregar olho, não conseguimos descansar e no nosso pensamento repete e repete aquelas mesmas questões e as mesmas dificuldades e pensamos em tentativas de solução e isto traz-nos cansaço e quando chega amanhã não estamos repousados. E parece claramente que Asaf está a viver um momento desses. Ele prossegue dizendo o seguinte no versículo 5. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Saudosismo. É muito comum nos momentos da depressão. Aquela ideia de que antigamente era tudo muito bom. Antigamente. As coisas não são mais como antigamente. Parece que esquecemos que antigamente também havia problemas. E passávamos por muitas restrições e aflições. Mas de repente o passado só nos aparece pintado de ouro. E tudo aquilo que aconteceu era algo extraordinário. E agora é que está tudo mal. Se nós simplesmente conseguíssemos voltar ao passado, ia ficar tudo bem. É simplesmente estar a insistir em uma coisa que nós já sabemos antecipadamente que é impossível, porque nenhum de nós pode voltar atrás no tempo. O saudosismo não é solução para o momento da depressão, não resolve e não ajuda absolutamente nada. Mas infelizmente é sistemático que os homens, nós, seres humanos, caiamos neste erro de olhar para aquilo que aconteceu como se fosse realmente muito melhor do que foi de facto e ficar descansando e pensando nestas coisas. O salmista faz uma série de perguntas retóricas que deveriam ser respondidas com um retumbante não. Mas parece que ele tem alguma dúvida. Será que Deus não se lembra mais de nós? Será que os grandes feitos do Senhor ficaram só no passado? Será que as suas maravilhas não acontecem mais? Será que as suas promessas eram só para os povos de antigamente e agora nada disto mais sucede? Versículos 10 e 11
fala-nos sobre a mudança, ou seja, a transição deste salmo. No verso 10, ele diz algo importantíssimo. Ele diz: então disse eu, isto é a minha aflição. Ou seja, ele reconheceu que o que estava a falar não era a razão, não era a lógica, não era um pensamento realmente bem meditado, era a sua depressão. Era a sua aflição que estava a falar, dizendo: mudou-se a destra do Altíssimo. Então será que Deus vai deixar de ser aquele que era? Será que Deus muda? Será que podemos afirmar isto? Será que isto não é contrário a tudo aquilo que é a revelação divina? Será que não é realmente deixar que o nosso pensamento tome conta e a nossa depressão domine? Verso 11, então, marca a mudança absoluta. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. E ele então vai seguir com aquilo que lhe trouxe consolo ao coração. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os teus filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. A solução do salmista foi recordar os feitos do Senhor e perceber que o nosso Deus é o mesmo. O mesmo de ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Ele é o princípio, ele é o fim, ele não muda. Outra pergunta retórica que é feita já num contexto um bocadinho diferente e mais uma vez tem uma resposta retumbante. Que Deus é como o nosso Deus? Nenhum. Ele é o Deus das maravilhas. É um Deus santo, cujo caminho é justo e é perfeito. E ele é o Deus que faz toda a diferença. A linguagem do salmista talvez não mexa muito connosco. Ele fala aqui sobre Deus controlando as águas, as tempestades, os abismos, mudando as nuvens. Devemos lembrar que as águas, biblicamente falando, e no livro de Salmos de uma forma muito especial, são sempre representativas do mal. Os mares não eram domínio de Israel e, portanto, representavam sempre alguma coisa que estava fora de controle. Por vezes também eram símbolo das nações pagãs e toda a sua fúria. Os deuses tinham que dominar sobre os mares e a água primitiva. E Deus, o Deus de Israel é sempre demonstrado como aquele que é soberano sobre todas estas coisas. Ele é Deus soberano sobre as águas, sobre os mares, sobre os oceanos, sobre as tempestades. Aquilo que pode nos parecer um pouco estranho era muito significativo para o contexto em que o salmista está a escrever e por isso ele o diz. O nosso Deus é um Deus que domina todas as coisas. Ele realmente controla tudo. E este Deus todo-poderoso, que faz maravilhas, este Deus grandioso que aquieta mesmo a fúria dos mares, é um Deus que suavemente é capaz de guiar o seu povo, como um pastor guia o seu rebanho. É verdade, ele usa homens, mulheres, pessoas que ele escolhe, eleitos seus, para fazer esta função, aqui no caso Moisés e Arão, mas este Deus é um Deus que guia o seu povo tranquilamente, como um pastor guia o seu rebanho. E isto trouxe consolo, trouxe tranquilidade ao coração do salmista. O Salmo 77 nos fala sobre a cura da depressão. Nós vivemos um tempo em que os problemas psicológicos estão em grande evidência. Houve um aumento dos problemas como crises de pânico, situações de angústia, de aflição, crises depressivas muito fortes. As pessoas estão com medo de sair de casa, medo de voltar ao trabalho, medo de estar nas suas atividades, medo de contactar com os outros. Nós temos medo na rua, quando se passa uma pessoa próxima da outra, já vemos olhos indignados. Tudo isto mexe muito connosco e altera o nosso emocional. A cura da depressão, segundo Asaf, está em recordar quem o nosso Deus é. Lembrar que Ele é um Deus soberano, lembrar que Ele é um Deus superior, lembrar que tudo aquilo que Ele fez é coerente com aquilo que Ele continua sendo, com aquilo que Ele continua fazendo hoje e com aquilo que Ele vai fazer. Recorda as bênçãos. Conta as bênçãos. Conta quantas são. Lembra que o Senhor, que deu todas estas bênçãos, continua nos abençoando hoje, mesmo quando nós nem conseguimos perceber muito bem. Ele é o Deus que está connosco.
que nos guia como seu rebanho, usando os seus servos, usando os instrumentos que estão à sua mão. Ele continua sendo o pastor, aquele que faz com que nada nos falte.